Eu virei pós-tribulacionista, porque não há nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus virá em 2 etapas. Eu lhe faço uma pergunta, simples e respeitosa. Qual texto no Antigo Testamento, um versículo do Antigo Testamento, que diz que Cristo viria 2 vezes? Uma terrena e a outra em glória na segunda vinda. Você não tem esse versículo. Você tem textos que evidenciam que em Miqueias 5:2 ele vai nascer em Belém, que Zacarias capítulo 9, versos 9, ele vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, mas você também tem textos que apontam para a segunda vinda, como Zacarias quando ele vem livrar. Mas você não tem um versículo tratando de 2 vindas. No Novo Testamento, você não tem um versículo que trata de 2 etapas, mas você tem Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 52, que tratam do arrebatamento. E há uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda. E isso é perceptível lendo os textos. Para encerrar aqui este assunto, dentro de muitos outros que nós temos para falar, posso fazer um vídeo posteriormente falando sobre isso, é sobre Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Os pós-tribulacionistas se dividem. Alguns vão dizer que essa tentação não está falando de tribulação, até porque tentação e tribulação nada tem a ver. Pois bem, mas em Mateus 24 fala da aflição daqueles dias. E a palavra aflição não é tribulação. E a palavra tribulação não é tentação. Mas qual é a tentação que virá sobre todo o mundo, senão o período tribulacional? Se a palavra ali for tentação e não apontar para o período tribulacional, pré e pós, 0 a 0. Mas se o texto fala da tribulação, aí vem o ek no grego. Alguns pós-tribulacionistas vão dizer que como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora. Essa palavra da hora, esse ek, pode ser guardar dentro da tribulação, preservar dentro. Enquanto o pré-tribulacionismo vai dizer guardar fora, tirar fora, não preservar dentro, mas um objeto externo e não interno. Mas se o pós-tribulacionismo estiver certo quanto ao ek, que ao meu ver não está, a promessa é guardar a igreja dentro da tribulação. O que fazer com o texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, Apocalipse capítulo 13, verso 7 e Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5? Que a igreja vai ser vencida pelo anticristo. Mártires clamando porque foram degolados e a ressurreição dos mártires em Apocalipse 20. A promessa não é ser guardada, mas me parece que a igreja está sendo degolada e também martirizada. Encerrando, fala de uma única ressurreição, a primeira ressurreição. Sendo a primeira ressurreição, como pode ter a ressurreição do arrebatamento da igreja e no final da tribulação uma outra ressurreição? Não é a primeira ressurreição para os justos, os que estão em Cristo? Essa ressurreição que aparece, a primeira ressurreição é ressurreição para a vida, é uma série. A ressurreição de Cristo é para a vida ou para a morte? A ressurreição das 2 testemunhas em Apocalipse 11 é para a vida ou para a morte? Temos mais do que uma já. Fica aqui uma singela contribuição para o pré-tribulacionismo. Por que eu virei pós-tribulacionista? Porque talvez você acreditou demais em alguns espantalhos e talvez não conseguiu ler os textos que defendem o pré-tribulacionismo, que parece ser mais coerente com a Bíblia Sagrada. Tenho diversos irmãos em Cristo que eu amo, que são, outros foram, referências para mim, e são pós-tribulacionistas. Continuam sendo referências para o meu ministério. Mas neste ponto, eu não vou virar pós-tribulacionista. Meus irmãos pós-tribulacionistas, amo os irmãos em Cristo Jesus, mas eu não vou virar e não virei pós-tribulacionista. Deus te abençoe.